Hoje eu não saio não, hoje eu vou ficar em casa, meu bem. Hoje eu não saio não, eu quero ver televisão. Hoje eu não saio não, troco meu sofá. Olá, alunos do 8º ano. Aqui é o professor Geober trazendo para vocês aí as atividades remotas número 3 desta 9ª semana. Nós começamos esta nossa videoaula trazendo para vocês aí as informações sobre um número muito interessante no mundo da matemática. É o chamado número π. Ele é representado pela letra grega, por essa letra aqui que parece um R, a gente lê π. E serve para designar a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Esse valor é sempre igual, independentemente do tamanho da circunferência. Aqui a gente vê uma animação, ó, uma circunferência, o diâmetro aqui, vamos supor que seja de 1 centímetro. Então, se a gente cortar a circunferência e for dividir ela pelo seu diâmetro, o comprimento da circunferência vai ser um pouquinho mais de 3. O π é um número irracional. Logo, o número de casas decimais necessárias para obter o seu valor exato é infinito. Por isso que ele é classificado como um número irracional. A sequência de casas decimais aqui, ela não vai haver um padrão de repetição. Ela é infinita. Além do π, existem outros números irracionais também. Agora a gente vai assistir um vídeo para mostrar para vocês um pouco do π na prática. Hoje vamos falar do número real mais famoso do mundo, o π. Será que o π é tão real como a Rainha de Inglaterra? Hoje vai saber a resposta. E isto é matemática. Colocamos um cordel em torno de uma laranja. Fica a pensar nisso enquanto eu procuro o π dentro da lancheira. O Sr. Leonardo aprecia a nossa gasosa. Se medirmos a circunferência desta lata, medirmos o diâmetro e dividirmos o perímetro pelo diâmetro, obtemos aproximadamente 3,1. O mesmo se passa se fizermos com as medidas deste pneu. E obtemos o misterioso 3,14. Aumentei um bocadinho a escala e fiz exatamente o mesmo com a cobertura da Praça de Touros do Campo Pequeno. E adivinhem o resultado. Como vê, sempre que dividimos o perímetro pelo diâmetro de uma circunferência, obtemos sempre o mesmo número, e não importa o tamanho. Ou, dito de outra forma, o perímetro de um círculo é igual ao diâmetro multiplicado pelo número 3,14. Esta é uma das constantes mais famosas do mundo, o π, que se costuma escrever π. Bom, depois de assistir o vídeo, eu vou trazer para você aqui um exemplo de um problema matemático relacionado ao π. O exemplo é o seguinte: o raio do pneu de uma bicicleta mede 35 centímetros. Que distância esse pneu percorre em uma volta? Bom, vamos conhecer alguns elementos, né, para a gente poder resolver esse problema. Nós temos aqui o centro do pneu. Essa reta que vai de um lado ao outro, passando pelo centro, essa reta vermelha aqui, ela é chamada de diâmetro. E essa reta azul que parte do centro do pneu até a sua borda é o raio. Então, no problema aqui apresentado, ele está falando justamente do raio. Se você pegar o pneu e contorná-lo com um cordão e dividir pelo diâmetro, vai dar 3,14 aproximadamente. Então, o comprimento do pneu vai ser justamente o quê? O valor de 3,14 vezes o dobro do raio. Por que o dobro do raio? Porque o raio é a metade do diâmetro. Então, se você dobrar a medida do raio, você vai ter um diâmetro.
você também pode pegar o valor de π e multiplicar pelo diâmetro da circunferência. Resolvendo aqui o problema, né? Sabemos que π é 3,14, multiplicando por 2 vezes 35, que é o raio, 2 vezes 35 dá 70, 70 seria o diâmetro. 3,14 vezes 70 dá 219,8 centímetros. Transformando essa medida em metros, nós dizemos que o pneu percorre 2 metros, 198 centímetros em uma volta. Agora nós vamos para o primeiro problema da aula 1. O diâmetro do pneu de uma bicicleta mede 60 centímetros. O diâmetro que vai de um lado ao outro passando pelo centro. Qual é a medida do raio então? E quanto mede o comprimento de cada pneu dessa bicicleta? Vocês vão usar aí, né, para saber o comprimento, o contorno do pneu da bicicleta. Ó, ele está dizendo aqui no texto que o diâmetro do pneu, quer dizer, daqui até o outro lado lá é 60. Então, se você tem um diâmetro, se você dividir o comprimento pelo diâmetro, você vai obter 3,14. Então, é só fazer o caminho de volta. E você vai saber o comprimento de cada pneu dessa bicicleta. Na questão 2, nós temos o seguinte: o raio do pneu de uma bicicleta mede 35 centímetros. Quantas voltas deverá dar a roda dessa bicicleta para percorrer 1.099 metros? Bom, nós temos aqui uma animação, né? Vocês vão ter que descobrir primeiro, é semelhante à anterior. Vocês vão ter que descobrir a distância que um pneu percorre em uma volta, que seria o seu comprimento. Aí depois vocês vão ver quantas voltas esse pneu teria que dar, né, para percorrer 1.099 metros, viu? Cuidado que aqui as medidas estão em centímetro e aqui já é em metro. Na questão 3, cada um dos círculos a seguir possui raio de 5 centímetros. O raio é a metade do diâmetro, que vai da borda até o centro só. A altura e a largura da pilha, respectivamente, medem quanto? Então, daqui até aqui vai ser quantos centímetros, né? E daqui até esse outro cantinho aqui, quantos centímetros de comprimento? Na quarta questão, uma bola rola em linha reta sobre uma mesa de acordo com a figura a seguir. Quantas voltas completas a bola realiza, considerando que o comprimento do seu raio mede 10 centímetros? Então, é só saber, né, o comprimento da bola. Aqui é dado o raio, né, procura saber quanto é o diâmetro, né? E aí, né, a bola, quantas voltas completa a bola vai dar daqui até aqui, né? Nós sabemos que a distância toda a percorrer é 188,4 centímetros. Então, são questões semelhantes àquela da bicicleta. Quantas voltas o pneu vai dar para completar a distância lá. Ainda na aula 1, vocês vão fazer uma experiência em casa. Vocês vão pegar uma tampa de panela ou uma tampa de uma vasilha de plástico que tem um formato circular. Vão pegar um pedaço de cordão e vai contornar a tampa. Depois que contornar a tampa com um pedaço de cordão, você vai esticar esse pedaço de cordão e vai medir com uma régua, para saber quantos centímetros de comprimento deu. Depois de fazer isso, você vai pegar a régua e medir o diâmetro da tampa. Então, medir o diâmetro é medir de um lado ao outro, passando pelo centro, né, passando pelo centro da circunferência. Depois de fazer tudo isso, você vai pegar agora o comprimento que deu do cordão, do contorno da tampa, e vai dividir pelo diâmetro, para a gente verificar se o resultado é um valor próximo de π. Na aula 2, a primeira questão, sabendo que uma volta completa corresponde a um giro de 360 graus, nós agora estamos falando de giros, de ângulo, e que um relógio de ponteiros marca 4 horas, como aparece aqui na imagem. Qual a medida do ângulo menor formado pelos ponteiros do relógio e que porcentagem do giro completo este ângulo menor corresponde? Então aqui está envolvido duas questões, né? Medidas de ângulo e cálculo de porcentagem. O ângulo menor é o ângulo formado por esses dois ponteiros aqui. Quantos graus vai medir daqui para aqui? O giro completo é 360 graus, o relógio marca 4 horas.
né? E esse ângulo corresponde a quanto por cento do giro completo? Na questão 2, ainda falando de ângulos, né? Já sabem que um giro é 360 graus. Então, neste momento, 4 personagens estão posicionados na roda gigante. Está aqui, ó, Antônio, Lúcia, Ailton e Marluce. Em relação à posição indicada pela seta, o personagem que está a 270 graus é qual? Né? Em relação aqui, quem é que está a 270 graus dessa posição aqui? Vai ser o próprio Antônio, Lúcia, Ailton ou Marluce? Lembrando que um giro completo é de 360 graus. Seguindo aqui, né, na aula 2, a questão de número 3. No supermercado Bom Preço, a manteiga é vendida em caixinhas, como aparece aí na imagem. A pergunta é bem simples. Quantas caixinhas a pessoa precisa comprar para que junte um total de 3 kg de manteiga? Quantas caixinhas dessas? Na aula 2 ainda, quarta questão, né? Diante do seu quadro de hipertensão, o senhor Lucas foi ao cardiologista. O médico receitou a ele 4 gotas de uma certa medicação para controlar a pressão durante 15 dias e a cada 8 horas. Então, a cada 8 horas ele vai tomar 4 gotas do remédio. Isso vai acontecer durante 15 dias. O senhor Lucas comprou um frasco de 30 ml da medicação e quando chegou em casa, verificou que uma gota correspondia a 0,125 ml. O frasco comprado pelo senhor Lucas será suficiente para cumprir o tratamento recomendado pelo médico? Por quê? Vocês vão ter que fazer os cálculos e explicar essa situação. Se vocês disserem que vai ser suficiente, vocês têm que justificar a resposta. Se disser que não, tem que justificar também. Aula 3, primeira questão, né? Distribuímos 120 cadernos entre 20 crianças do primeiro ano de uma escola. O número de cadernos que cada criança recebeu corresponde a que porcentagem do total de cadernos? Vocês já resolveram nas aulas anteriores questões relacionadas à porcentagem. Então, mais uma aqui, né? Cuidado com a pergunta, viu? Cuidado, o número de cadernos que cada criança recebeu corresponde a que porcentagem do total de cadernos? Na questão 2, a estrada que liga Recife a Caruaru será recuperada em 3 etapas. Na primeira etapa será recuperado 1/6 da estrada e na segunda etapa 1/4 da estrada. Que fração corresponde à terceira etapa da estrada? Então tá aí, gente. É uma questão, um problema matemático que envolve cálculos com frações, né? Qual é a fração que corresponde à terceira etapa da estrada? Ainda na aula 3, questão 3, nós temos aqui um aquário. As dimensões aqui, o comprimento do aquário aqui é 75 centímetros, a largura 40 e a altura dele máxima 50. O texto, o problema traz a seguinte situação, né? O aquário que a figura apresenta tem água até 3/4 da sua altura. Até 3/4 da sua altura. Qual a sua capacidade e que volume de água falta para enchê-lo? Então, quanto cabe de água ao todo desse aquário e quanto falta para encher? Qual a quantidade de água que falta para encher esse aquário? Medidas de volume aí e de capacidade. Quarta questão. Em eventos abertos ao público, em que não há catracas para a contagem de participantes, são utilizados alguns métodos para estimar quantas pessoas estão presentes. Um desses métodos é contar a quantidade média de pessoas por metro quadrado e multiplicar pela medida da área total ocupada por elas. Então, se tiver uma pessoa por metro quadrado lá na área lá onde aconteceu o Réveillon de Copacabana, quantas pessoas seriam estimadas naquele Réveillon? Se for 3 pessoas por metro quadrado, quantas pessoas estariam na festa lá do Réveillon? Se for 5 pessoas por metro quadrado, vai dar um público de quantas pessoas? E se for 7 pessoas por metro quadrado? Né? Então vai dar um público de quantas pessoas? Ó. Basta ler com atenção aqui, né? Agora nós vamos para a nossa última aula, que é a aula 4. Na loja de informática, durante um dia, foram vendidas embalagens de CD que faltam na caixa. Foi vendido o que está faltando, viu? Cada embalagem custava ou custa R$8. Quanto foi recebido pelas embalagens vendidas nesse dia?
Na questão 2, para quem gosta de tapioca, tá aí, né? A tapioca ela era vendida em uma barraca à beira da praia nordestina por R$ 6,00 e aumentou para R$ 7,20. R$ 7,20. Houve um aumento percentual de quanto? Houve um aumento de quanto por cento no preço da tapioca? É isso que a gente quer que vocês respondam aí. Ela saiu de R$ 6,00 para R$ 7,20. Terceira questão, nós temos aqui um desafio, né? Aqui tem um dado, esse dado ele está com as faces deles aqui, duas faces encostadas nessa parte aqui marrom, as outras duas faces dele aqui encostadas na parte verde e uma face encostada na parte vermelha. Ainda tem aqui duas faces aqui, ó, né? Elas estão encostadas aqui uma na outra. Vamos ver aqui a questão. Sabemos que a soma dos pontos das faces opostas é sempre igual a 7. Então, se aqui em cima está 3, na parte de baixo aqui desse dado aqui vai estar o número 4. Se aqui na frente está o número 6, lá atrás vai estar o número 1, porque a soma sempre dá 7. Na figura, a soma dos pontos das 5 faces que estão encostadas nas 3 placas, aqui, na verde e na vermelha, é igual a 20. Quantos pontos marca a face de baixo apoiada na placa vermelha? Essa é a nossa letra A. Na letra B, qual é a soma dos pontos das faces dos dois dados que estão encostados uma na outra, aqui no meio? Ó. Mais um desafio para vocês, né? Paulo, que tem bigode igual ao de Pedro, está segurando uma prancheta. Então nós temos aqui 3 pessoas segurando uma prancheta, né? E como fala que tem bigode, então Paulo ou é esse aqui. Ele a quem aqui eu me refiro é o Paulo, viu? Ele usa a mesma cor da calça de Miguel, diferente da de Bernardo, e um chapéu da cor do de João. Vocês vão ter que dizer quem é quem nessa história aqui, viu? Aqui encerro, né, essa videoaula e espero que vocês gostem dessas questões. Na atividade em PDF, está dizendo lá no final que é para vocês fazerem um pequeno texto relatando a experiência de vocês sobre essas atividades online, né? Que se vocês estão gostando, se estão sentindo muita dificuldade, se os vídeos que eu tenho postado se estão ajudando vocês na resolução, né? Se o nosso atendimento durante a semana se está sendo satisfatório, nos dê um retorno. Tenham uma boa aula, né? Bons estudos e até a próxima. E cuidado, viu, gente? Estão vendo aí que no município, né, o caso do coronavírus aí está aumentando, vamos nos cuidar.